Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Cai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não está. Até aqui. Eu estava meditando nessa palavra essa tarde e eu pude ver aqui Jesus ali no Getsêmani. Lugar, Getsêmani significa lugar de prensa de azeite. Ele estava ali passando um dos piores momentos da vida dele, porque ele disse aqui que ele estava muito triste, ele estava muito angustiado, porque estava chegando a sua hora. E ele, ali com os discípulos, levou os seus discípulos para orar, e ele prostra o seu rosto em terra, e ele roga ao Pai, para que, se fosse possível, passasse aquele cálice, mas que todavia fosse feita a vontade de Deus, porque Jesus, ele veio com um propósito, ele veio para salvar a nossa alma, e ele precisava passar por aquele processo, ele precisava passar por aquilo. Tanto é que o Senhor Deus não poupou-lhe, e ele ali estava muito angustiado, porque ele precisava pagar uma dívida, e era nossa. Os nossos pecados, só poderia ser apagado através do sacrifício de Jesus. E ali ele enfrentou ali aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza. A Bíblia diz que ele suava com tanto sofrimento, tamanha era a angústia, e essa angústia, essa tristeza era o preço dos nossos pecados. E ele nos deixa aqui uma orientação muito importante, que fica aqui no livro, no versículo de número 41, quando ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor está nos orientando através dessa palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos vigiar muito, porque grandes são as tentações, grandes são as ciladas do inimigo das nossas almas. Nós sabemos que o diabo, ele distorce a verdade de Deus, ele distorce a verdade de Cristo. Muitas pessoas estão interpretando a palavra de Deus de maneira errada,
tentando justificar os seus próprios erros, mas que nós venhamos vigiar, para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que nós não venhamos perder a nossa salvação por falta de vigilância. O Senhor nos deixa essa orientação e nós devemos vigiar. Nós vemos lá no livro de Gênesis, ali a passagem que fala o momento em que Eva ela foi enganada, que ela foi ali por um momento de falta de vigilância, ela deixou o inimigo confundir a sua mente e ela veio a pecar. Diz assim, no capítulo 3, versículo 13: mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrerás. Disse Deus, né? E a serpente, olha o que a serpente disse para confundir a mente de Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E ela caiu em tentação e veio o pecado. Veio o pecado no mundo. Então que nós não venhamos deixar o pecado entrar na nossa vida, porque o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. E nós não venhamos deixar, né, o diabo ele venha roubar a nossa fé, o diabo venha roubar a nossa coroa, porque isso foi pago pelo preço muito alto. O preço, todos nós já sabemos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então eu te digo nesta noite que você permaneça vigilante. O versículo, a palavra aqui nesse versículo é clara. Vem primeiro assim: vigiai. Então nós temos que vigiar primeiro. Vigiar primeiro e orar. Então o orar vem depois. A oração é importante, sim, mas a falta de vigilância nos leva a cair em tentação, nos leva a pecar, e o pecado nos afasta da presença de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra nesta noite para a reflexão da igreja, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês permaneçam firmes na presença de Deus, e que nós possamos juntos cantar o hino da vitória. Amém?